inundando os nossos corações nessa noite. Eu quero dizer que você está no melhor lugar. Não existe lugar melhor do que na casa do Pai. Não existe lugar melhor do que habitar na presença do Pai. E Ele nos convida nessa noite para rasgarmos os nossos corações. Eu não sei como você chegou aqui, como foi sua semana, como tem sido seus dias, mas há um Deus que cuida de nossas vidas. Eu vou te pedir para se colocar de pé nesse momento. É um momento de oração. É um momento de consagrarmos a nossa vida. Comece a falar para um Deus. Expressa para Ele o que há no seu coração. Seja o que for. Quando nós confessamos diante do Senhor, Ele é justo e fiel para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que confiamos em Ti. Queremos declarar que o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, da situação. E que nós não venhamos ficar simplesmente olhando para a situação, olhando para o problema, olhando para o momento, mas que os nossos olhos estejam fitados no Senhor. Porque a resposta vem do Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus. Enche esse lugar com a Tua glória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Se alegra diante dEle. Porque coisas maravilhosas Ele faz. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, estarei lendo do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações, para que a iluminação do conhecimento com louvor à esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos adorar o Senhor Deus e vamos nos encher de esperança. Vamos dizer que o Senhor Deus é essa nossa esperança, que é a presença dEle aqui nessa noite, é uma doce presença. E por isso essa presença pode fazer diferença na minha vida e na tua vida. Quantos estão comigo, digam amém. Então vamos adorar o Senhor.
aplauda ao Senhor. Essa canção, ela é muito profunda, porque quem está louvando declara: Tu és a minha âncora, eu estou firmado, Tu és a minha segurança. Só que às vezes a dificuldade vem sobre a nossa vida, e não é isso que acontece, a gente acaba temendo. Mas que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite confiando, acreditando que, se for preciso, o Senhor, Ele é capaz de mover o céu, Ele é capaz de mover a terra em nosso favor. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não importa o que está acontecendo lá fora, como chegou a sua vida, o importante vai ser daqui para frente, como você vai se portar diante da dificuldade. E o Senhor te chama para viver o novo do Senhor nesta noite. Descansa no Senhor. Aleluia. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei. Você pode dizer mais uma vez o trovão. Se o trovão e o mar seguem,
Louvado é o nome do Senhor. Poder sentar, irmãos. Está convidando o irmão, o diácono Walter, para estar fazendo a parte dos dízimos e ofertas. Irmãos, boa noite. É bom estar aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu queria contar uma história, irmãos, de um ministério. O ministério de um pastor. Ele era um pastor do continente africano, um país pobre, muito pobre. E ele começou o ministério dele com pouquíssimos recursos. O país já era pobre. Ele tinha uma caixinha de som, um microfone. Ele, depois do trabalho, ele ia para a praça pública e começava a pregar o evangelho. E ele sempre investiu no ministério dele, muita oração, muito investimento, muito semear no ministério. E ele sonhava alto. Ele sempre pedia a Deus: Senhor, eu não quero evangelizar só a minha cidade, o meu bairro, minha cidade, o meu estado, eu quero evangelizar a África. E Deus foi acrescentando. Ele se tornou, claro, com muita luta, muitas aflições, ele se tornou um dos maiores evangelistas da África. Ele cruzava, na verdade ele não tinha igreja, ele tinha um ministério itinerante, ele cruzava a África. Deus deu um avião a ele. Só que em uma dessas cruzadas, ele, depois do culto, depois da ministração, um jovem pastor pediu para falar com ele. Eu queria falar com o pastor fulano. Falou lá com os ministros. Não, tudo bem, a gente leva você até lá. E ele foi lá e disse assim: pastor, eu também tenho um ministério. Eu evangelizo aqui na cidade mesmo. Eu evangelizo uma pequena favela, comunidade muito pobre, muita violência, muito crime. A gente tem um trabalho ali. Todo domingo eu vou lá. Muito sofrimento, muito difícil, crime e tal. A gente resgata alguns. E eu vou a pé, eu não tenho nada. E o senhor fica cruzando a África de avião para cima e para baixo. O senhor acha isso justo? Ele questionou o pastor. O pastor, muito sábio, disse assim: meu jovem, veja bem, você orou pelo seu ministério? Eu disse: orei. Você investiu, semeou no seu ministério? Você tem semeado? Não, eu tenho semeado, sim. Você busca, você se empenha no seu ministério? Sim. E ele falou assim: pastor, e eu idem, eu fiz a mesma coisa. Só que eu não sei o que você pediu a Deus, mas eu pedi a Deus para evangelizar a África. E não dá para eu cruzar a África de bicicleta. Por isso que ele me deu um avião. Faça o mesmo. Peça a Deus que Ele vai te dar. Porque é o mesmo Deus. Você tem que fazer isso, você tem que buscar. Agora não olhe para o meu ministério. Olhe para o seu ministério e coloque ele diante de Deus. Irmãos, essa história me ensinou muito. Isso é uma história real. Primeira coisa, todos os dois ministérios são de Deus. Todos os dois ministérios, eles semearam no ministério. E todos os dois pastores, um menos experiente, eles pediram a Deus. Mas o pastor com menos experiência, ele olhou para o ministério do outro. Então, quando você for pedir alguma coisa a Deus, não olhe para o lado. A primeira lição é essa. Não, fulano tem e eu não tenho, Senhor. Olha lá o fulano, ele está num tempo diferente com Deus. Ele tem uma história diferente com Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse assim: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos. Imagina o pai que é bom. Claro que ele vai te dar boas coisas. Mas o Salmo 37 diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmãos, pense nessa palavra e fique com Deus. Amado, momento de ofertório, de consagração de dízimos. Essa canção é nova, mas fala muito do que nós estamos vivendo. E eu queria que você pudesse aprender para poder adorar o Senhor. Nós vamos cantar ela muitas vezes aqui. O nome dessa canção é Amanhã. Você tem certeza do que no seu amanhã?
Através dessa canção eu quero poder te abraçar. Com aquilo que aprendi de Deus, eu posso te ajudar. Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer que os seus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade, não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo o tempo e no futuro até. Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar. E te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com a amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. então entrega. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje, e o amanhã deixa nas mãos de Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje, hoje o presente que Deus já te deu, e o amanhã deixa nas mãos de Deus. Porque você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele tem cuidado do futuro seu, e o seu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou estar convidando a irmã Marlene. Onde ela se encontra? Nós vamos levantar mais um clamor aqui, intercedendo pela vida dos irmãos que ofertaram, dizimaram, e clamando ao Senhor que Ele possa estar abrindo portas para aqueles que encontram nesse momento desempregados, procurando de um emprego. O nosso Deus é o Deus do impossível, Deus que abre porta onde não há porta. E você já pode fechar seus olhos e já começar a interceder.
Começa a clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Oremos, igreja. Soberano e eterno Deus, louvado, exaltado, magnificado seja o teu santo nome. Receba toda a honra, receba toda a glória, Senhor. Recebe todo louvor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, cada dízimo, cada oferta, cada pessoa que veio aqui no teu altar, Senhor. Porque reconhece que tudo pertence ao Senhor. Se temos, é porque o Senhor nos dá. Estamos somente devolvendo, Senhor, para o teu reino. Então te pedimos que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre os dízimos e as ofertas. E que seja, meu Deus, usado para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Cordeiro, em nome do sangue do Senhor Jesus, derramado lá na cruz do Calvário, nós queremos colocar a tua igreja nessa noite nas tuas poderosas mãos. O Senhor sabe a tempestade, meu Senhor, que se abateu sobre a tua casa de oração. O Senhor sabe o que o teu pequenino, o Senhor sabe o que o pastor Elias está vivendo. Mas nós te louvamos, Deus, porque conseguimos sofrer junto com Ele, se alegrar junto com Ele. Ah, Deus, que cada pessoa que está aqui nessa noite tenha esse sentimento. A tua palavra diz: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, louvem com os que louvam. Mas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, realiza o teu querer, realiza a tua vontade sobre a vida da tua igreja, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, tenha liberdade no nosso meio, faz aquilo que apraz ao teu coração. Se tem algum coração endurecido aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, derrama o óleo de Gileade, derrama a tua unção sobre essas vidas, Deus. Nós estamos aqui para te adorar, para dizer que só o Senhor é Deus, que a honra é tua, que a glória é tua. E nós te agradecemos, Deus, por viver essas coisas, porque o Senhor deixou na tua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor deixou uma promessa: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, igreja, tem de bom ânimo, igreja. É só uma fase que nós estamos passando. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está preparando tudo no tempo, na hora dele. Nós vamos entender por quê e para quê estamos vivendo essas coisas. Vamos somente adorar o Cordeiro. Vamos somente nos colocar à disposição do Cordeiro. Vamos somente entregar a honra, entregar a glória e entregar o louvor a Ele, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser magnificado, porque Ele é Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele nada existiria. Senhor, te pedimos bênção sobre a vida de cada uma das pessoas que adentrou na tua casa de oração, desde o menorzinho
ao maior, desde o mais novinho ao mais velho. Que a tua presença seja real nas nossas vidas. Que a tua presença seja uma presença maravilhosa dentro de nós. Oh Senhor, ensina-nos a te amar acima de todas as coisas. Tua palavra diz, aleluia, tua palavra diz que existe um lugar que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que o nosso coração ainda não tem entendimento. Para todos aqueles que confiar no Senhor, que acreditar no Senhor, ensina-nos a sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos difíceis. Oh Senhor amado, Tu és o Deus que nos leva por pastos verdejantes até chegarmos às águas tranquilas. É o Senhor que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. É o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Não temos que temer, o Senhor está no controle de todas as coisas. Enche-nos da tua presença, enche-nos da tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós entregamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, no nome que está acima de todo nome, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que vive, que reina, aleluia, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluia. Amados, vamos lá para os nossos visitantes primeiramente. Quem nos visita? Aqui tem uma família lá de Teresópolis, não é isso? Mas temos mais visitantes também aqui. Estou vendo o pastor Júlio lá atrás com a esposa, com a Elaine. Todos os visitantes, quero nos colocar de pé rapidinho para poder apenas a gente visualizá-los, não é isso? Sejam bem-vindos, temos irmãos ali de Parada Modelo, temos aqui também, né, irmãos nossos. Enfim, que Deus abençoe, que vocês se sintam muito bem em nosso meio, tá bom? E façam daqui um local de adoração ao Senhor. Sintam-se bem aqui, poder sentar, que Deus abençoe. As pessoas não vão chegar até você. Antigamente, quando nós fazíamos esse momento, a igreja ia até um encontro, a igreja abraçava, mas por causa de toda a pandemia, não seria prudente nós fazermos isso. Mas sintam-se à vontade, sintam-se bem aqui na casa do Senhor. Nós temos aniversariantes essa semana ou não? Temos? Que bom. Nós temos aniversariantes essa semana ou não? Temos? Temos o Cauã. O Cauã aniversariante está fazendo hoje. Ele vai fazer o solo do parabéns. O solo não. Então tá bom. Então você puxa que a gente canta junto com você. Então vamos lá para o parabéns lá.
muitos anos de vida. Sabe o que eu ri para você? Eu pensei que eu estou aqui com quem será, entendeu? Mas aí eu iria lhe entregar. Eu iria entregar o garoto, né? Coitada ali das irmãs ali que estão ali, né? Estou brincando com amados, a igreja começa a entrar num processo de sucessão pastoral. A partir do próximo domingo, nós teremos assembleia, domingo que vem pela manhã, e nós já vamos tratar já de alguns assuntos com relação a isso. E a gente queria convocar toda a igreja para estar aqui presente na assembleia do próximo domingo. Queremos também convocar a igreja, porque nós vamos voltar a todas as atividades normais da igreja a partir do mês de março. A partir do mês de março, nós voltamos com o jardim de oração, nós vamos voltar também com o culto de quarta-feira de oração. E já que a igreja vai entrar por esse caminho, né, isso, a gente queria levar a igreja a orar, pedir a Deus, na verdade, um pastor, né, isso que possa suprir as necessidades da igreja. Eu estou aqui, vou fazer 24 anos esse ano. Tem irmãos aqui que não sabem nem o que é uma sucessão pastoral. Por quê? Porque nunca experimentaram, nunca viveram. Mas nós vamos trilhar esse caminho, vamos passar por isso aí juntos e a gente vai estar orientando a igreja nesse processo. Então, a partir de março, não no próximo domingo, que é o último domingo de fevereiro, nós voltamos com o culto da quarta-feira, voltamos com o culto com o jardim de oração às 8 horas da manhã, voltamos com a EBD às 9 horas e vamos ter o culto normal, tá bom? Haverá ensaio também do coral na quarta-feira e a gente aí quer deixar você, participante do coral Eva ciente, quarta-feira às 7 horas da noite. São esses os nossos avisos. Nós cantamos um cântico pela manhã, nós vamos repetir esse cântico. Se coloca de pé, você é convidado a cantar com a gente também. Depois vamos pensar sobre deserto, o pastor tem pregado sobre deserto, e a gente não vai fazer diferente, a gente vai fazer, ou seja, a mesma coisa essa noite, a gente vai pensar sobre deserto, sobre o que o deserto pode nos oferecer, né? Nós vamos, então, cantar essa canção, mesmo sem entender. Tem coisas na nossa vida que acontecem, essa tempestade que pegou a minha, pegou a igreja, tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente não sabe, na verdade, explicar. Não sabe nem de onde a tempestade veio, nem de como ela surgiu e nem como ela chegou na nossa vida. Mas tempestades, tsunamis, terremotos, mas eles acontecem e a gente tira lições de tudo isso que está acontecendo e a gente cresce com tudo isso que está acontecendo e a gente sabe que Deus está no controle de todas essas coisas. A certeza de que Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Quantos creiam nisso, digam amém. Então a gente canta, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em Ti, eu confio no Senhor. Vamos adorar o Senhor Deus com esse cântico? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, agora o Senhor diga a Deus. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os teus caminhos é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus,
porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Repete comigo, Deus, Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, meus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Você e Deus agora, baixa tua cabeça. Volta a música, Clisma, para mim. Volta a música. Você e Deus. Não é verdade que muitas coisas que acontecem na nossa vida, pode voltar a música, a gente não consegue entender o porquê, o propósito, a finalidade. A gente não sabe o porquê essas coisas estão acontecendo. Isso às vezes estremece a nossa fé, isso às vezes nos deixa vulnerável, isso às vezes nos deixa fraco. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem todo o poder, que Ele está acima de todas as coisas, e você não precisa temer, basta você confiar. Pode tomar o seu lugar. Eu queria que só deixasse essa música rolando durante toda a mensagem, tá bom, Fernando? Deixa essa música como tem sido a minha música ultimamente. Vamos pensar sobre o deserto mais uma vez. Às vezes, sempre quando eu tenho falado ultimamente sobre o deserto, e aí eu me reporto sempre para a região dos lagos, onde você vai passando, chegando em Arraial do Cabo, você vê, ali tinha umas dunas muito grandes, muita areia. Eu nunca estive no deserto, mas eu gostaria de conhecer. E por que eu tenho pregado sobre o deserto? Porque eu tive a experiência de agora
agora em janeiro, está andando na praia, caminhando da praia, e eu olhava para o mar, eu não via água. Eu não via água. O que eu via era deserto. O que eu via era areia. Cheguei a balançar a cabeça, cheguei a mexer com o olho, mas eu não via água, eu só via deserto. E aí eu tive o sentimento de que Deus estava me chamando para um deserto. Eu comecei a pregar sobre o deserto antes que a tempestade chegasse, antes que o tsunami chegasse. Eu vou continuar ministrando na vida da igreja sobre isso. Não é apenas o que eu estou vivendo, é o que você pode viver amanhã. É o que a igreja também está vivendo, porque toda a igreja ficou chocada no domingo passado. Mas lá é isso, nós temos falado sobre o deserto e hoje eu quero continuar sobre o deserto, falar sobre o deserto. O texto de Deuteronômio 1, versículo 31 vai dizer assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, foi Ele que te levou, Ele que levou o povo, como o homem leva um filho, como leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andares, até chegar a esse lugar. Eu já comentei o fato de que a Bíblia tem várias expressões sobre o deserto, tanto no Novo e no Velho Testamento, às vezes de uma maneira direta para retratar a geografia da Palestina, porque é uma região muito deserta, mas quase sempre, como eu falei hoje pela manhã, para poder falar, na verdade, dessa condição humana de às vezes se encontrar no deserto. Eu falei que muitos homens de Deus foram levados para o deserto. Na verdade, a propósito, quase todos os grandes homens de Deus e profetas foram levados para o deserto. Vamos mencionar: Jesus foi levado ao deserto, Moisés foi levado ao deserto, Elias foi levado ao deserto, João Batista foi levado ao deserto. E às vezes a gente acha que deserto não é para gente, deserto é algo inóspito, deserto é um lugar que um crente não deveria estar. Por quê? Porque na verdade não é um lugar aprazível, não é um legal, não é um lugar legal. Mas hoje pela manhã o meu tema do meu sermão foi eu provei de que Deus, a morada de Deus, Horebe, era no deserto. Quando Moisés estava pastoreando o seu rebanho, Moisés levou o rebanho para trás do deserto e ele achou a morada de Deus. Por trás do teu deserto, por trás dos seus momentos difíceis, por trás da tua dor, você encontra Horebe, você encontra o monte do Senhor, você encontra Deus. E você sabe, amado, que se você estiver no monte do Senhor, em Sião, tudo pode se estremecer, mas você não será abalado. Você não será abalado. Eu também disse que o deserto é lugar de santidade. Deus às vezes nos leva para o deserto. No deserto, enquanto a sarça se consumia, a voz do anjo, a voz do Senhor, do Quiros, disse: olha, tira, Moisés, as sandálias, porque essa terra é terra santa. Deserto, terra santa. Todas as vezes que você experimentar dor, sofrimento, todas as vezes que você experimentar perda, todas as vezes que você estiver na sofrência, você sabe que Deus está preparando uma terra fértil para poder você crescer. Deus está providenciando uma terra fértil para poder você crescer. E Ele vai trabalhar crescimento na tua vida. Então não despreze a terra onde o Senhor Deus te colocar. E a última coisa, eu falei de que ali naquela terra o povo tinha que caminhar durante 3 dias para poder chegar no deserto e adorar o Senhor no deserto. Às vezes a gente acha que cadeia não é lugar de adoração, cova de leões não é lugar de adoração, você acha que cavernas não é lugar de adoração. Aonde você adora, Deus vai se fazer presente. E Deus estava libertando o povo do Egito para poder ir a caminho de 3 dias para adorar ao Senhor. Agora à noite eu quero falar sobre deserto e o que ele serve para a gente. Primeira coisa, deserto é o lugar onde Deus fala demais com a gente. Então não desperdice o seu deserto. Deixa Deus falar. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida.
Números capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: falou o Senhor a Moisés aonde? No deserto. Capítulo 9, versículo 1, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Então você vê que Deus tem essa habilidade de falar com o homem mesmo em situações difíceis. Sinai é uma península montanhosa, deserta do Egito, e ali durante um período, 11 meses, o povo ficou estacionado ali no deserto. E foi nesse deserto que Deus entrou ali em sintonia com Moisés. Foi nesse deserto que Moisés subiu o Sinai. E todas as vezes que ele subia, Deus falava com ele, a ponto de Moisés descer do monte com o rosto cheio da glória do Senhor. Sabe por quê? É deserto, mas Deus habita lá. Durante 4 ocasiões Moisés subiu o monte Sinai. Durante as 4 ocasiões Deus falou diretamente com Moisés. A despeito da sua irmã, que questionou a liderança de Moisés, porque Moisés havia falhado, Deus disse para a irmã de Moisés naquela ocasião: olha, eu falo com Moisés face a face, porque ele é o meu escolhido, e que você não se meta nessa relação, porque eu terei graça de quem eu quiser ter graça. E a irmã de Moisés foi cometida de lepra. Sabe por quê? Porque ele julgou Moisés de maneira errada. Moisés estava errado. E ela falou mal de Moisés e disse assim: olha, você não se mete nisso, vai sobrar para você. E foi cometida de lepra. E é interessante que Moisés sobe esse monte 4 vezes, e na última vez é a ocasião que Moisés desce do monte. Além do Senhor falar com Moisés, ele desce agora com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Foi ali no deserto que Deus orientou Moisés a fazer um censo, dividir o povo, contar o povo, para poder celebrar a primeira Páscoa, a primeira celebração da morte do Cordeiro. Após a libertação do Egito, aconteceu ali no deserto. E essa libertação a gente chama de passagem, que é o termo para poder dizer assim: eu era escravo e hoje eu sou livre. Livre no deserto é. Deus nos liberta, não para nos dar o Éden ainda. Deus nos liberta, nos salva, nos tira do mundo para poder você caminhar nesse deserto, porque essa vida aqui, filho, é um deserto. Mas Deus faz isso para quê? Para que você entenda, para que você possa reconhecer de que Deus é um Deus que fala com a gente no deserto. Deus habita no deserto. Deus está no meio do seu povo, uma das figuras mais lindas. Eu ainda vou trazer, eu vou tentar reinstalar essa Bíblia. Eu tenho uma Bíblia no meu computador, que é a Bíblia Glow. Então ela te traz por cima do deserto, ela te dá um passeio panorâmico. Ela vem de cima e ela pega todo o acampamento no deserto do povo de Deus, e ali no meio o tabernáculo. E a chama que subia, a coluna de fogo que subia, era a presença de Deus ali. O povo estava assim no deserto, mas Deus estava lá com eles. De dia e de noite, de dia através de uma coluna de nuvem, e à noite de uma coluna de fogo. Deus não desamparou o seu povo. Ele estava conduzindo o seu filho para o deserto. O caminho era Deus quem fazia. Lembra-se que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. O Espírito o levou ao deserto. Se o próprio Filho de Deus foi conduzido ao deserto. Oséias 2,14, Clisma, se você quiser colocar, depois volta para a imagem. Oséias 2,14 vai dizer assim: portanto, eis que eu atrairei você, Israel, você é meu alvo, você é meu povo. Eu atrairei vocês e levarei vocês para o deserto, e ali eu falarei o coração de vocês. Olha só, rapaz, que texto lindo. Oséias tem uns versículos assim fantásticos. Esse é um deles. O povo estava distante do Senhor Deus, e Deus está querendo, na verdade, tocar no coração do povo dele, mexer com as estruturas desse povo, que na verdade não obedecia ao Senhor. E ele diz assim: olha, povo, então tá bom, eu vou te levar para o deserto. Lá no deserto você me dá ouvido. E o texto vai dizer
Eu te livrarei, te atrairei para o deserto. Levarei você para o deserto. Levarei o Senhor quem leva a gente para o deserto. Não o diabo não, amado. Não o diabo. Eu tenho dito isso, não dê mérito ao diabo quando as coisas ruins acontecem na tua vida. Sabe por quê? Ele só pode fazer a ação do diabo mediante a soberania do Senhor. É Ele quem permite. O diabo só vai roubar alguma coisa, só vai matar alguma coisa se o Senhor permitir. Então não dê méritos ao diabo, o diabo fez isso, o diabo... Deus está no controle, no alto sublime trono. Lembra-se de Jó? O diabo teve que ir lá se reverenciar e pedir para tocar na vida de Jó. E é assim que Deus trabalha com a minha vida e com a tua vida. Se o diabo tem insaciado e cara tem feito coisas ruins na tua vida, tenha permissão de Deus. É interessante porque Oséias, ele diz isso. Olha, Deus vai levar o povo para o deserto, vai atrair esse povo para o deserto, Ele vai levar para lá, mas lá eu falarei contigo. Então a primeira coisa que eu quero que você saia daqui dessa noite, sabendo, deserto é lugar onde você pode ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? A segunda coisa, deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de crescimento. Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, vai dizer assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Que menino era esse? João Batista. Lembra-se que João Batista, quando Maria foi visitar Isabel, o texto da Bíblia vai dizer de que João Batista tinha um Espírito Santo já desde o ventre. Desde o ventre ele já tinha o Espírito Santo. Por isso que eu concebo, amado, a ideia de que se existe a possibilidade de uma criança nascer com o Espírito Santo, existe a possibilidade de uma criança nascer sem ele, até com o demônio. E aí o texto vai dizer assim: e o menino crescia e se rebustecia no meu dia, se fortalecia em espírito, e viveu João Batista nos desertos até o dia que havia de se manifestar a Israel, até o dia que ele havia de mostrar a cara como um profeta que veio preparar o caminho do Senhor. Então, deserto é o lugar onde a gente pode crescer. João Batista cresceu lá. Vários grupos, amados, naquela época habitavam no deserto. Se eu não me engano, tem uma relação de que os essênios, não é isso? Era um grupo que habitava no deserto. Parte da Bíblia que nós temos hoje, muito dos manuscritos foram achados, não é isso, em lugares desertos. Por quê? Porque as pessoas habitavam no deserto como se fossem grupos, não é isso, assim, religiosos ali, e ali ensinavam, ali ministravam. E por causa disso, esses desertos ficavam fora de Jerusalém. É possível que os pais de João Batista, porque já eram velhos de idade quando teve João Batista, é possível que os pais de João Batista, eles tivessem pensado assim: olha, nós vamos doar João Batista, vamos deixá-los lá no deserto com um grupo de professores, de mestres, para que ensine João Batista a andar. E a Bíblia vai dizer que João Batista cresceu no deserto. João Batista não cresceu em Jerusalém. Ele não cresceu, amado, enfim, em qualquer outro lugar. João Batista, ele crescia e se fortalecia. A Bíblia vai dizer que o seu espírito, na verdade, estava crescendo. Mas aonde estava acontecendo todas essas coisas? Era no deserto, antes de se revelar como grande profeta. Deus levou Jesus para o deserto. Antes de Jesus exercer o seu ministério, Deus levou Jesus para o deserto. Antes de Elias começar a fazer milagres, aonde Elias foi parar? No deserto. Será que isso é uma coincidência? Ou será que isso quer falar alguma coisa para a gente? Em algumas ocasiões, amado, Deus nos leva ao deserto para que possamos crescer. João Batista cresceu fisicamente, mas eu não falo desse crescimento. Eu falo do crescimento espiritual.
É no perrengue que você lê mais a Bíblia. É no perrengue que você ora mais. É no perrengue que você se ajoelha. Nunca se ajoelhou o santo homem de Deus. É no perrengue que você vai jejuar. É no perrengue que você vai buscar e Deus vai se deixar ser achado. São nessas dificuldades da vida que a gente, na verdade, cresce espiritualmente. São nas dificuldades da vida que a gente pode cantar assim: olha, eu não, mesmo sem entender nada, Senhor, eu confio. Eu confio. Tu tens o melhor para mim. Nós sabemos que todo nutricionista, não sei se é nutricionista, temos a Maressa aqui. Normalmente o nutricionista orienta a você fazer refeições de 3 em 3 horas. É isso mesmo, Maressa? Mas mais ou menos isso, né? Quase que a maioria dos nutricionistas, quase que nem isso fecha, dizendo, não, em 3 em 3 horas você tem que comer, comer alguma coisa, para poder, na verdade, o seu estômago acostumar, né, isso, e receber comida sempre, e depois não guardar gordura, alguma coisa assim. Entendeu? Né? Mais ou menos assim. E é interessante por quê? Porque no deserto, João Batista foi criado comendo o quê? Quantos irmãos lembram? Gafanhoto. O irmão quer provar? A gente dá um pulinho ali no mato, frita ele e come. E a Bíblia vai mostrar João Batista extremamente saudável. Ele crescia fisicamente no deserto, mas crescia principalmente espiritualmente ali. O que eu quero dizer com isso, amado, é que você precisa entender de que na tua vida cristã, se você quiser crescer, você vai ter que, na verdade, comer a palavra do Senhor. Você vai ter que ler a palavra do Senhor. Você é o maná. Uma das vezes que o povo estava no deserto, o povo reclamou do maná, dizendo para Deus: Senhor, lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos tantas coisas para poder comer. E aqui no deserto é só maná, enfim, aqui é só Bíblia. E aí o Senhor mandou uma praga no deserto, conhecida como a praga do fastio. Os irmãos devem conhecer esse texto. Choveu tanta codorna, tanta carne, num raio, em todo o arraial de Israel, que a carne chegou a pegar na cintura daquelas pessoas. E pessoas começaram a comer a carne e a morrer de fastio, de tanta carne, porque pediram errado. Cuidado com aquilo que você pede ao Senhor, Deus. Deus pode dar só porque você pediu, porque você insistiu. E pode não ter nada a ver com a vontade do Senhor na tua vida. É interessante que, amados, deserto também é lugar de crescimento. E é isso que eu quero dizer. A gente vê isso na vida de João Batista. Deuteronômio 8:3 vai dizer assim, olha, e te deixou. O texto vai dizer, Deuteronômio 8:3, Clisman, se puder colocar lá. O texto vai dizer assim, olha, Deus deixou Israel passar fome no deserto. Olha só que coisa linda. O texto vai dizer isso. Deus deixou Israel passar fome e sustentou com maná. Sabe por quê? Porque eles não queriam comer. Então Deus falou assim, não deixa chegar uma fomezinha que vocês vão comer qualquer coisa, porque pessoa com fome come qualquer coisa. Quando eu estive em Angola com os irmãos da igreja, nós estivemos num local assim de terra e vimos vários buracos no chão e nós perguntamos o que era aquilo. Aí o pastor Tavares disse que eram buracos de rato, mas era um rato que não andava em esgoto, era um rato que andava normalmente em plantação. E aí ele falou assim, no período da guerra aqui na Angola, eu sobrevivi comendo rato. Ou eu comia rato ou eu morria de fome. Ou você come o maná do Senhor, ou a tua alma se desfalece. Ou você passa a buscar ao Senhor Deus na palavra, ou você não se fortalece em espírito. Amado, quando o povo estava no deserto, Deus permitiu que Israel tivesse fome para alimentá-los com maná. Lembra-se que a tentação de Jesus também teve a ver com o quê? Com comida no deserto. Onde você vai comprar um hambúrguer?
no McDonald's, no deserto. Onde você vai pedir no deserto uma pizza para poder chegar até você. O deserto é inóspito até para aquilo que você vai comer. Mas ali Deus promete mandar maná. Eu disse que deserto é lugar, espero que os irmãos guardem, deserto é lugar de escutar Deus. Seja sensível, deserto é lugar de escutar Deus. Deserto é lugar de crescimento. Mas deserto é lugar de preparação. Olha só o que Deus faz. Quando Deus quer preparar alguém, quando Deus quer preparar pessoas, instituições, o povo dele, Deus leva para o deserto. O deserto foi um preparo antes desse povo entrar na terra. Olha só o que Lucas 3, 4 vai dizer. Lucas 3, versículo 4 vai dizer assim: a voz do que clama no deserto. Essa voz é para preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Se referindo a João Batista. Havia a prática de qualquer monarca, e naquela região do Oriente Médio, não é isso? Nós temos muito essa questão de monarcas, de reis. Temos até dentro da história de Jesus, os reis magos. Os reis não são apenas figuras que sentam em tronos, mas pessoas que mexem com a astrologia. No passado, eles eram considerados reis também. Quando os monarcas, eles viajavam por regiões desertas, o que eles faziam? Eles pegavam homens, eles colocavam na frente da sua comitiva, e esses homens, eles iam preparando o caminho. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para poder você entender. Se eu vou até a Bahia, esses homens, eles estariam indo na minha frente, pelas estradas, para poder eles preparar aonde eu vou pousar, aonde eu vou, na verdade, descansar, aonde eu vou fazer isso, se tiver algum buraco, algum perigo. Esses homens ficavam responsáveis em preparar toda a minha viagem. Eles iam na frente do monarca. E olha que João Batista, ele vai dizer que essa voz que clama, essa voz que ressoa no deserto, porque qual é a mensagem de João Batista? Uma mensagem de arrependimento. Ele pregou, ele falava assim: olha, vocês, raça de víboras, vocês precisam se arrepender. Ele falava sobre conversão. Ele falava sobre, não é isso, que ele estava preparando o caminho do Senhor. Haveria alguém que ele não seria nem digno de desatar ali os laços das alpacas dele. É interessante que João Batista, ele tem o seu chamado, só o chamado de preparação. E amado, o João Batista não teve um ministério grande, longo, mas a Bíblia vai dizer que ele foi um dos maiores, ou o maior dos profetas. Sabe por quê? Porque ele veio preparar o caminho do Senhor. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Messias. E ele, que inicialmente, não é isso, pregava sobre arrependimento, sobre conversão. Ele falava assim: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí Jesus chega. Lembra-se quando há poucos domingos eu preguei sobre João Batista, falando assim: olha, é ele o Messias. João Batista tira toda a visão dos seus discípulos na pessoa dele. Ele diz assim: olha, não sou eu não sou eu o Salvador, eu só vim preparar. Meu ministério é aqui no deserto, mas é Jesus, é esse que é eterno, é esse que estava lá no início de todas as coisas, é Ele, olha para Ele. É interessante que todos os discípulos que seguiam João Batista depois passaram a seguir a Jesus. Inicialmente eles começaram a seguir João Batista pela mensagem de João Batista, mas logo depois começaram a seguir a Jesus. Amados, não somos seres humanos, diz um teólogo. Ele fala assim: olha, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Entendeu? Caiu a ficha para você? Você não é um homem. Você não é uma matéria que está experimentando algo espiritual. Não estou vendo. Não, você é a imagem e semelhança do Senhor. O que nos faz diferente de todos os animais é essa capacidade, é esse Espírito de Deus, essa imagem que nos assemelha a Deus. Por isso que Deus fala comigo, fala com você. Nós somos seres espirituais. E por isso nós nos tornamos humanos.
Sabia que quanto mais espiritual você for, mais humano você vai ser? Você não vai ser mais espiritual porque você é humano, mas quanto mais espiritual você for, mais humano você vai ser. A condição de ser humano é uma decorrência da essência que já está em nós. Nós somos seres espirituais. Você é a imagem, você é a semelhança de Deus. João Batista veio para preparar. Deserto, então, é lugar de preparação para Jesus, para o Messias. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer na vida da igreja, na minha vida. E se você passar pelo deserto, você pode esperar. Vai acontecer. Deus está te preparando para algo que você não pode ver agora, mas que você verá depois. Um dos textos mais lindos, Jesus falando aos seus discípulos, fala: filhos, fica calmo, porque o que eu faço agora vocês não vão entender nada, mas vão entender depois. Vão entender depois. Deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar de libertação. Jeremias 31, versículo 2. Jeremias 31, 2. Vai dizer assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça aonde? Aonde o povo encontrou graça? No deserto. Às vezes a gente não imagina, na verdade, encontrar o próprio Deus, como Moisés encontrou Deus no deserto. A gente não imagina, na verdade, encontrar graça no deserto, mas essa é a visão bíblica. Passar por perrengue, passar por tribulação, a gente não quer passar. Eu já vi muitos crentes reclamando de situações difíceis. Amado, você tem que passar com gratidão ao Senhor, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E é isso que eu tenho procurado fazer, com choro, muito choro, mas é assim que eu tenho feito. Senhor Deus, obrigado por tudo que tem acontecido na minha vida. O povo, amados, passou 40 anos no deserto. O povo viu grandes coisas Deus fazer, grandes milagres por intermédio de Moisés. E apesar de tudo aquilo que o povo já tinha visto, desde lá o Egito, o mar se abrindo. Um dos meus sermões eu vou falar apenas sobre o caminho pelo mar, porque é lindo essa visão de que o mar se abre. E sabe o que faz o mar abrir? É uma expressão no hebraico que se chama ruá. E ruá quer dizer o vento do Espírito. É Deus quem abre o mar. É Deus quem abre o mar. E é interessante porque esse povo que já tinha visto tantas coisas Deus fazer, Moisés já havia tocado a rocha para poder, no deserto, dar água ao povo. O povo já tinha se livrado já das serpentes, mas o povo ainda continuava murmurando, continuava dizendo assim: olha, Moisés, você nos tirou lá do Egito para poder morrermos no deserto. Olha só o estado, a condição de pessoas que às vezes passam. Deus está levando, você sabe que Deus está fazendo isso, e você só murmura, você só se queixa, você só questiona Deus. Lembra-se de Jó? O deserto de Jó? Perdeu bens, perdeu filhos. Ele levantou um altar de adoração ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que hoje eu surpreendi alguns irmãos, e talvez esteja surpreendendo quem esteja aí me assistindo hoje através das redes sociais, porque muita gente queria me ver um pastor abatido por tudo aquilo que eu estou vivendo, um pastor cabisbaixo.
E hoje pela manhã eu falei, a Eliette ministrou sobre a minha vida essa semana. Eliette agora à noite não está aqui, mas Eliette fez um processo de libertação comigo. Eliette era toda frágil, muito frágil. E eu sempre falava para Eliette, vitorioso tem postura de vitória. Ele tem um perfil, ele tem uma condição, ele não se prostra. Se prostrar para poder chorar, mas logo se levanta e volta à sua postura. E aí ela falou assim, pastor, lembra-se quando o pastor falava para mim, isso. Eu falei assim, obrigado por você ter me lembrado. Aí logo depois que eu li a mensagem dela, eu me lembrei daquele texto que diz assim, se te mostrares fraco no dia da tua fraqueza, se te mostrares fraco, a sua força será pequena. Está passando por luta, amado? Não murmura. Adora. Está passando por dificuldade? Não se abate. Olhe para cima. Hebreus vai dizer, colocando os olhos no autor e consumador da tua fé. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. É interessante que deserto é lugar de libertação. O povo passou 40 anos no deserto, saiu, estava livre e agora murmura. Quando a murmuração, mano, se transformou em júbilo ali no deserto, eles conseguiram ver a graça de Deus. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada. Sabe por quê? Porque ali naquele momento eles passaram com outros inimigos querendo na verdade guerrear. E o Senhor Deus deu o livramento. Quando eles viram a situação acontecer, aí eles viram a graça do Senhor. Aonde? No deserto. O livramento do Senhor. Em muitas ocasiões, amado, Deus nos levará para o deserto para que você conheça graça. A abundante graça do Senhor. Somente graça. Em último lugar, deserto é lugar de descanso. Deserto é lugar de descanso. Marcos. Ainda tem mais um ponto aqui, mas eu vou falar. Até as 9 horas eu prometo que eu dispenso os irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 31 vai dizer o seguinte: ao que eles lhes disse, vem cá, vinde a sós aqui à parte. Para onde? Para um lugar deserto. Para quê? Para descansar um pouco. Quero apenas colocar os irmãos dentro do contexto todo. Sabe quando é que Jesus diz isso? Depois da multiplicação dos pães. Os discípulos trabalhavam muito naquele momento. Os discípulos foram agentes de milagre como Jesus. Jesus mandou eles alimentar a multidão e disse assim, Jesus, a gente não tem nada aqui. E aí descobriu que no meio da multidão havia um garoto ali com alguns pães e peixes. E aí Jesus trouxe ele e falou assim, olha discípulos, é hora de aprender a fazer milagres, então vamos multiplicar. E Jesus começou a cortar o pão e a dar para os seus discípulos, e eles cortavam o pão e davam para os outros, e eles cortavam e iam passando. E assim foi que Jesus, juntamente com os seus discípulos, conseguiu alimentar quase que 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas. Naquela época só contavam homens, sem contar mulheres e crianças. Você sabe que crente adora um negocinho para comer, né? Já viu festa de crente? Crente adora. Era interessante quando a gente fazia as nossas festas aqui, o pessoal passava com a bandeja assim, não é isso? Às vezes o irmão servindo na pontinha do pé e você via o crente indo atrás assim, ó, vários crentes indo assim para poder pegar. Crente adora comer. Jesus estava ali com a multidão ali e aquelas pessoas estavam famintas. Jesus tinha ministrado o dia quase inteiro.
E Jesus disse para os seus discípulos de propósito: ó, vocês têm que dar a eles de comer. Senhor Jesus, só a gente não tem como dar. Então traga aí o que vocês conseguiram. Alguns pães, né, isso e peixes. Então vamos agora fazer milagre. Vamos fazer milagres agora. E Jesus começou a fazer milagres. E os discípulos começaram a servir a multidão. Amados, lembre-se o seguinte: o princípio da multiplicação é a divisão. Todas as vezes que você divide alguma coisa, você multiplica. Você vai dividir, mas aquilo que era 1 agora se torna 2, aquilo que era 2 vai ser 4, aquilo que era 4 vai ser 8. O princípio é esse, e é um princípio espiritual. E a Bíblia diz que os discípulos serviram toda a multidão e voltaram com os cestos, com 12 cestos, cada um voltou com os seus cestos cheios de pães. Aí depois daquele dia de trabalho, deve ter dado muito trabalho você ver aqueles crentes, aqueles crentes. Aí Jesus diz isso para os seus discípulos: vocês estão cansados, né? Foi um dia de muito trabalho, eu também estou cansado. Vem cá vocês a sós. Vamos fugir desse povo, dessa multidão. Vem cá à parte, para um lugar deserto. Descansa um pouco. Você pode imaginar que deserto seja lugar de descanso, mas é. Deus pode nos levar para o deserto para descansarmos. Eu não ouvi, só ouvi um glória a Deus. Deus pode nos levar para o deserto para descansarmos. Não é para parar, não. É pausa apenas, para descanso. Em último lugar agora. Não. Ainda tem mais coisa aqui. Deserto é lugar de provação. Mateus 4, versículo 1 vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Ser tentado. Quem leva Jesus? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ninguém imagina que Deus possa, na verdade, mandar os discípulos para o olho do furacão, né? Quando Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia, Jesus não sabia que a tempestade estava vindo no mar da Galileia. Todos temiam a tempestade no mar da Galileia pelas questões geográficas e climáticas daquela região. Todos os pescadores, eles não se atreviam a ir para o mar numa tempestade no mar da Galileia. Jesus não sabia que a tempestade estava chegando e Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar exatamente na hora da tempestade. E os discípulos afoitos com a onda, com o barco, enfim, Jesus vem para poder socorrê-los, para poder acalmar o mar. Eu já falei sobre isso, apenas pontuando mais uma vez. O mar na Bíblia, simbolicamente, todas as vezes que o mar se manifesta na Bíblia, todas as vezes não, né? De maneira simbólica, é para falar do mal. Para falar de uma manifestação demoníaca. Como é que Jesus repreende o mar? A mesma expressão no grego é a mesma expressão que Jesus repreendeu demônios. Ele acalma o mar como se estivesse falando com um demônio. E mais um outro detalhe: o que os discípulos foram fazer do outro lado da Galileia? Eles tinham uma grande obra. Era o endemoniado gadareno que estava do outro lado. Todas as vezes que o diabo sabe que tem uma grande obra para poder fazer lá, ele vai se levantar como mar na tua vida para poder te impedir de fazer isso. Mas Deus desfaz. É interessante que Jesus é levado, o agente de tudo isso que está acontecendo a Jesus é o Espírito Santo, porque Ele é soberano. E Jesus foi tentado ali. Jesus foi tentado de 3 maneiras. Satanás tentou Jesus com a consciência da carne. Ele diz assim, olha, e tendo jejuado, Jesus 40 dias e 40 noites, estava com fome, é claro, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus não tem poder para transformar a pedra em pão, ele tinha poder, amados. E aí Jesus
responde que nem só de pão viverá o homem. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio. Sabe onde está escrito isso? No povo no deserto. Aí depois o diabo entra em ação mais uma vez e diz assim, olha, e tentou Jesus, agora com a concupiscência dos olhos. Novamente transportou Jesus, o diabo, não é isso, transportou Jesus para o alto de um monte. Diz assim, olha isso tudo. Mostrou Jesus todos os reinos do mundo, a glória desses reinos. E disse, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse assim, olha, somente o Senhor teu Deus adorarás. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio. E sabe aonde? Com o povo no deserto. Quando o povo queria adorar um bezerro de ouro. Aí pela terceira vez o diabo chega até Jesus agora para poder tentá-lo de acordo com a soberba da vida. Aí o texto vai dizer assim, então o diabo transportou Jesus para a cidade santa e colocou-o lá no pináculo, lá no templo, e disse, olha, se tu és o filho de Deus, se joga daqui abaixo, porque está escrito. O diabo usa sempre a palavra, amados, assim, preste bem atenção. O diabo ele vai sempre usar a palavra do Senhor para poder te fazer pecar. Foi a mesma coisa no Éden. O Senhor disse isso. Mas ele sempre coloca um ponto de interrogação. E na palavra do Senhor, Deus não tem dúvida, não tem, é somente verdade. Então você crê. E aí ele colocou assim, olha, está escrito que se você der ordem aos seus anjos, não é isso? Eles virão, eles tomar-te-ão pelas mãos, e você não vai tropeçar em nada. E Jesus diz assim, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio. Sabe, o povo vivendo qual situação? Deserto. E Jesus venceu o diabo nas 3 tentações com expressões, versículos do povo de Deus no deserto. Amado, como é importante você conhecer a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque aí você sabe que a única forma de você vencer o diabo é através da palavra do Senhor. Mas aí, crente, você conhece bem a Bíblia? Você conhece bem a Bíblia? Você a lê? Cristo respondeu às tentações do seu tentador citando textos do Antigo Testamento. Tal como Israel foi levado no deserto e passou pelas mesmas provas. Olha só, amados. Israel passou pelas mesmas provas no deserto e esses textos foram tirados de lá. Sabe qual é o nome que Deus usa para tirar Israel do Egito? O meu primogênito. Quando Moisés foi a Faraó, dizendo para o povo dele sair, a expressão que Jesus diz, olha, Deus manda que o seu primogênito, o seu filho saia daí do Egito. Interessante também, porque Deus tratou muitas pessoas, o povo todo, como se fosse um só. E é esse mesmo povo que é tentado no deserto, e esses versículos da tentação são as mesmas situações que Jesus viveu agora. Isso quer dizer, amado, sendo que só tem 2 finais diferentes. O povo fracassou. O povo não conseguiu vencer as mesmas tentações. Da concupiscência dos olhos, da soberba. Eles não venceram. E Jesus venceu. Sabe para quê? Ele venceu o meu lugar. Ele sabe que eu não consigo vencer sozinho, mas Ele venceu e me faz vencedor. A vitória não é minha, a vitória é dele, mas eu sou vencedor porque Ele venceu. Você consegue entender isso, amado? Você consegue entender que toda a nossa conquista, toda a nossa bênção não parte de nós, não flui de nós, ela é conquistada na cruz. Ela é conquistada com Adão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Jesus foi esse homem perfeito, obediente até a morte de cruz. E agora Jesus vai vivendo, ele precisava se tornar homem para poder ele, na verdade, mostrar. Olha, o homem não consegue, não, eu não consigo, você não consegue, mas o Senhor conseguiu. E ele venceu. E porque ele venceu, eu posso ir na onda de Jesus. Eu posso pegar a onda de Jesus. Lembra-se de Paulo aos Romanos 8?
Vocês são mais do que vencedores por aquele que vos amou. E não existe principado, potestade, morte, nada que lhe impeça de ser um vencedor. Quando você vai na onda de Cristo, Cristo venceu e eu sou vencedor. Lembra-se? Vencendo vem Jesus. E eu sou vencedor por Ele. Em último lugar, deserto é lugar de sinais, de milagres, de graça e de glória. Números 14, 22, para poder nós encerrarmos, só tem mais um minuto, e eu vou encerrar já já. Números 14, 22 vai dizer assim: tendo visto a minha glória, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito, e fiz aonde? No deserto. Amado, se você passa por um aperto, um perrenguezinho como esse que eu estou passando, você pode ter certeza, vai ter milagre de Deus. Você vai conseguir ver milagre de Deus. Você vai ver sinal de Deus. Você vai ver maravilhas de Deus fazendo. Você vai ser sustentado como Elias foi sustentado por corvos ali no deserto. Você vai receber de Deus graça ali no deserto. Você vai receber sustento de Deus ali no deserto. Você vai ver a glória do Senhor de maneira que você nunca viu, a ponto de falar como Jó: Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Hoje eu te conheço face a face. São nas dificuldades, nas lutas, nas provações, no deserto, na separação, na destruição da família. São nessas coisas todas que Deus demonstra os seus sinais, a tua graça. Os irmãos sabem que eu estou vivendo, mas é nisso tudo que Deus demonstra a sua graça. E não fique com mimimi, chororô, não. A gente chora sim, mas a gente se levanta para a postura de vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor. Se coloca de pé. Louvor vai estar aqui. A mesma música. Louvor mais uma vez. Vamos encerrar cantando essa canção. Se você precisa do altar nesse momento para chorar, para se render diante do Senhor Jesus, para colocar os seus problemas, para dizer: Senhor, o negócio está difícil, meu deserto está doloroso. Se você precisa daqui do altar, eu te convido para poder você vir e cantar essa música mais uma vez com a gente. Essa música tem sido o meu melô. Quando os irmãos ouviram essa música, é o melô do pastor Elias. Mesmo sem entender, eu confio. Você vai cantar comigo essa música? Mas cante com um ato de fé. Pode soltar, Clisma. Adore o Senhor, igreja. Talvez agora você cante de maneira diferente, depois da mensagem, depois de Deus ter falado do teu coração. Adore o Senhor Deus com esse cântico. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Agora faz a sua oração dizendo: Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil. tem que ser difícil, amado. Tem que ser difícil. Eu sei. Você vai compreender que os pensamentos de Deus são mais elevados que os seus pensamentos. Os caminhos deles são mais elevados.
que o Deus. A visão de Deus é A maior. visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em Deus. Porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Pois eu sei que vai cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Baixa tua cabeça agora. Baixa tua cabeça agora. Você e Deus agora. Qual é a tua queixa que você tem tido com Deus? O que você tem murmurado com Deus? É o tempo que você está no deserto? É o deserto que você não queria estar? Que você na verdade... O que você tem na verdade aprendido nesse deserto? O que você na verdade tem entendido que Deus te levou para lá? Para qual finalidade você está ali? Entenda de que deserto é lugar de Deus, lugar de manifestação da glória de Deus, da graça de Deus. Por isso que esse lugar, amado, é para mim e para você. E nós vamos viver nele. Sabe por quê? É o Senhor que está como filho, pegou a gente, está nos conduzindo para o deserto. Ele não vai nos deixar só nesse deserto. Ele vai estar ali, noite e dia, velando por você. Ninguém toca na tua alma, ninguém toca na tua vida. Mas você vai viver esse deserto. E aprenda a ser adorador. Em qualquer circunstância. Igreja Batista Central. Eu sei que muitos irmãos estão sofrendo também com tudo que está acontecendo. Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito em tudo que está acontecendo. Adore o Senhor. O diabo não vai entender quando o crente passa pela prova e continua adorando o Senhor. Mas adore apenas o Senhor. Agradeça ao Senhor por aquilo que está acontecendo. A gente vai entender mais tarde. Amanhã a gente vai entender. Deus já está lá com nós cantamos. Querido Deus, nessa noite nós te agradecemos, porque entendemos mais um pouco sobre o deserto e reconhecemos, Pai de amor, de que o deserto, esse lugar que às vezes é inóspito, esse lugar que às vezes nós não queremos estar nem passar, tem muitas preciosidades e riquezas nesse deserto. Talvez até oásis ali. Nós queremos te agradecer, Pai de amor, porque é o lugar onde vários homens de Deus foram testados, provados. E quando saíram do deserto, saíram transformados para poder exercer o seu ministério, para poder realizar grandes obras. E nós cremos, Pai de amor, que na minha vida e na vida da Igreja Batista Central, o deserto que estamos passando é para que possamos crescer e para que possamos realizar obras maiores do que as fizemos. E que teu povo creia nisso. E que teu povo receba isso. E que teu povo viva isso, então. Essa é a minha oração. Ainda pelas minhas ovelhas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça o teu espírito. Que Deus fortaleça te ter ânimo. Lembre-se disso. Crente tem que ter posição, postura de vencedor. O diabo pode te derrubar, mas você não fica caído. Você não fica prostrado. Você se